Olá, prezados amigos, estamos de volta com o programa Analisando os Fatos, programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Hoje o nosso tema é a positividade tóxica. O que seria isso, né? Será que é a felicidade fake? E para falar sobre esse tema está aqui conosco Rafael Siqueira. Já tivemos aí 1 hora de programa, vamos agora para mais 1 hora, são muitas as questões ainda a serem debatidas, as participações de vocês. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Não se preocupe se perdeu a primeira parte. Depois o programa fica disponível tanto no Facebook quanto no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Também no site da Rádio Rio de Janeiro, a partir de amanhã já estará. E você tem os reprises aí ao longo da semana também. A matéria que nós utilizamos como base para o programa de hoje, matéria da revista Encontro, na sua edição online. Você sabe o que é positividade tóxica? Matéria assinada pela Marinela Castro e foi publicada lá em 5 de maio de 2021. E como prometido, ficou aqui a questão da Andréa Souza, logo no intervalo, que ela traz uma questão importante da convivência com uma pessoa que tem baixa autoestima, né, a baixa estima ali prejudicando o relacionamento. Ela diz que faz terapia, faz de tudo para ajudar a pessoa. Mas estou ficando cansada. Tentei me separar 3 vezes e não consigo. E aí, Rafael Siqueira? Olha, a sua questão é uma questão muito particular e a gente sempre vai traçar orientações de aspecto geral aqui para você. Vejamos. Quando a gente olha um caso desse tratado sob o aspecto clínico e às vezes tratado até sob o aspecto da doutrina espírita, a gente tem que analisar as nuances da situação. Porque a gente não pode recomendar a uma pessoa algo que seja superior às forças da própria pessoa. Você já tentou se separar 3 vezes e você conhece os seus limites, conhece como é que está essa convivência com o seu marido. Então, você há de aquilatar dentro da convivência o que será o melhor caminho dentro das suas possibilidades de resistência. Agora, como lidar com essa pessoa? A gente sabe que a doutrina espírita traz alguns recursos para cada um de nós. E o recurso muito valioso é sempre o recurso da oração. Ore sempre. Ore por você, ore pelo seu marido, ore pela sua família, ore pela estrutura espiritual da sua casa, porque a gente sabe que nesses casos estão sempre envolvidos espíritos ligados ao casal, ligados ao próprio marido. Então uma primeira recomendação seria essa. Eu sugiro também o culto do Evangelho no lar, se ainda não está sendo feito. Porque esse culto do Evangelho no lar, a gente sabe que é um momento de integração com os benfeitores espirituais. Um momento da gente aurir as forças para seguir na batalha. Um momento da gente nos estruturar e até mesmo conseguir ir limpando as estruturas mentais da nossa casa. Uma terceira proposta, agora jamais com relação ao aspecto da psicologia, da psiquiatria, a gente sabe que a própria psicologia, a psiquiatria hoje nos fornece os mais valiosos insumos, possibilidades. A pessoa, às vezes, que está nesse mau humor crônico, nessa distimia, que seria o nome mais técnico, talvez ela precise tomar um remédio, porque esses quadros psicológicos, às vezes até psiquiátricos, eu não conheço a extensão, muitas vezes se dá porque as comunicações mentais entre um neurônio e outro, elas estão ali na parte dos neurotransmissores, que é a parte das sinapses, elas não estão feitas da forma mais ajustada. Então precisa de um tratamento medicamentoso. Precisa igualmente, se for da possibilidade do seu marido, um tratamento psicológico. É lógico, dentro da possibilidade dele de se submeter a esse tratamento. Então eu traria aí essas possibilidades. Agora, com relação a você, continue se fortalecendo, continue buscando um amparo espiritual para você e para ele, e continue sendo essa pessoa que traz essa fibra, que traz esse vigor, que traz essa vontade de seguir em frente. Porque veja, o quadro que você traz aqui hoje é o quadro de uma vitoriosa. Alguém que está tentando, já aí permaneceu no casamento 3 vezes, nós não vamos te orientar nem para um lado nem para o outro. Nós vamos te dar esses recursos que eu já falei anteriormente e nós vamos nesse instante aqui vibrar por você
você, para que você tome as melhores iniciativas, socorra-se da terapia do mundo, socorra-se da terapia espiritual e que Jesus e os benfeitores continuem te abençoando, te olhando e fortalecendo-te, a você e a seus familiares. Vamos ler mais um pedacinho aqui da matéria, né, da revista Encontro, que diz o seguinte: lidar com emoções como angústia, raiva e baixo astral nunca foi fácil. Mas reconhecer os sentimentos é o primeiro passo para caminhar adiante, repetem os especialistas. É fato que às vezes quem se sente triste acaba se vendo um pouco fora do lugar, como se fosse indesejado, fora do contexto. Nas redes sociais, posts dos superpositivos incentivam a ver sempre o lado otimista. Esse pensamento, segundo psicólogos, pode ser uma armadilha grave, uma autoenganação. A obrigação de ser feliz gera uma angústia muito grande, como nós tínhamos lido. E lá na frente eles vão falar sobre a questão da pandemia. E o psicólogo e especialista em gestão de pessoas, o Anderson Rodrigues, ele lembra que no período da pandemia, ansiedade, medo e luto se tornaram exemplos de sentimentos que foram aflorados e que tentar isolá-los dentro de uma áurea de positividade é um descompasso e pode trazer efeito contrário. A oscilação de humor, de acordo com as experiências que experimentamos, é algo esperado, segundo o psicólogo. Reprimir as emoções negativas ou desregulá-las é quase uma tentativa de invalidar as emoções. Ou seja, tentamos dispensar os problemas ou desafios para que eles não nos tragam sentimentos ruins. Esse movimento cria a ideia de que, para termos saúde, qualidade de vida, precisamos excluir pensamentos e sentimentos negativos do nosso dia a dia. O que, ao contrário do que parece, não é nada bom. As emoções exercem um papel importante nas nossas vidas. Informam o que está acontecendo com a gente e nos ajudam a enfrentar de forma adequada a situação que vivemos. As oscilações são indicadores de saúde mental. E aí, Rafael Siqueira? Bom, vamos comentar esse trecho. Vou mais uma vez me valer aqui de alguns caracteres técnicos. O que acontece? Ansiedade, medo e luto. São emoções, são sentimentos bem normais, bem racionais, que nós somos passíveis de sentir. Principalmente em momentos de pandemia, momentos de perda. Vou colocar assim, perda entre aspas, porque as pessoas desencarnam. De pessoas queridas, pessoas que são próximas. A própria ansiedade diante do futuro. Como será o futuro? Será que teremos emprego? Será que teremos dinheiro para honrar os nossos compromissos? Então ficar pensando no que vai acontecer, esse processo de ansiedade, também é normal. O processo do medo, o medo. Será que eu sou o próximo da fila na desencarnação? Então tudo isso passa dentro da gente. E são sentimentos normais que a gente vai aprendendo a lidar e somos convidados a racionalizar, a senti-los de acordo com as propostas da doutrina espírita, que nos traz equilíbrio, que nos traz maior maturidade. Agora, o que nos diz a psicóloga aqui é que a gente não pode fingir que eles não existem. Existe um mecanismo de defesa do ego, e é o que eu quero falar de uma forma bem palatável para vocês. Existe um mecanismo de defesa nosso que é reprimir ou recalcar tudo isso fingindo que não existe. Ou seja, eu não quero ter ansiedade, eu não quero ter medo, eu não quero ter luto. Na verdade, eu finjo que isso tudo não existe. Porque eu acho feio, porque eu acho incorreto. Então eu reprimo ele numa instância da personalidade que ele não está no meu grau de consciência momentânea. Mas o fato é que ele existe. Eu apenas estou escamoteando ele do meu grau da consciência. O fato é que quando eu ajo dessa forma,
essas emoções, esses pensamentos, esses sentimentos retornam na forma de sintomas. E como é isso? Eu começo a ter doenças psicossomáticas, eu começo a ter alterações de humor, eu começo a ter alterações na minha vida cotidiana porque eu me neguei a lidar com aquilo que eu sou. Eu me neguei a lidar com sensações, com pensamentos, com emoções que são naturais de todo ser humano. E quando a gente vê a palavra neurose, a neurose nada mais é do que o conflito entre aquilo que eu tenho e aquilo que eu quero ter ou aquilo que eu quero ser. Ou seja, o Rafael tem medo, tem luto e tem ansiedade, mas ele não quer ter, ou pelo menos ele quer parecer que não tem. Mas como ele tem, fica aquele conflito que vai gerando a personalidade neurótica, porque a pessoa quer ser aquilo que ela não é. Ela quer ostentar aquilo que ela de fato não é. Então nós vamos criando essas doenças da modernidade porque a gente se nega ao processo do autoconhecimento. Se nega a lidar com nós mesmos. Então, qual é a proposta? Entender que tudo isso está dentro da gente. Lidar com naturalidade, com os nossos medos, com as nossas ansiedades, porque nós somos seres humanos. E seres humanos têm medo. O medo, aliás, é um processo natural. Diante de qualquer coisa que me cause aflição, eu tenho medo. Por exemplo, diante de uma dificuldade, eu tenho medo daquela dificuldade, aquilo gera adrenalina, aquilo gera hormônios de mim, o medo só não pode ficar patológico. A ansiedade, enquanto uma justa expectativa, já nos diz o próprio livro do Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. Se você diz que vem às 5, desde as 4, eu te espero. A gente só não pode começar a viver essa ansiedade de forma patológica. Ai, mas será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? E o outro sentimento aqui é o luto. O luto também é um processo normal, um processo que nós precisamos viver. Dizem os psicólogos, os psicanalistas, os próprios psiquiatras, que você passar aí 15, 21 dias sentindo aquela ausência é normal. O que entra na fase aí do transtorno é quando passa esses dias. Então, meus amigos, sentir essas coisas é normal. Quer dizer que nós somos seres humanos. Não precisamos fingir que não temos aquilo que temos. Colocar nas redes sociais, eu não tenho medo, medo é de fracos. Eu não sou ansioso porque eu acredito em Deus. Eu não sinto luto porque a alma é imortal. Mas isso é fake, isso é mentira. O ser humano tem todas essas coisas e aprendendo a lidar com essas coisas de uma forma palatável, de uma forma normal, ele aprende a ser mais feliz. Proposta, então, nos aceitar. Diz um grande psicólogo da terceira onda da psicologia, a psicologia humanista, chamada Carl Rogers, que o primeiro segredo para a felicidade é a autoaceitação. Tenho medo, tenho ansiedade, tenho luto, sinto luto. E depois de autoaceitar, procurar vivenciar aqueles processos de uma forma normal, de uma forma razoável, para que eu possa construir o ser integral e ao mesmo tempo complexo que nós somos. É isso aí, olha só aqui, eu tava rindo, ó, a Patrícia Valente, o Rafael parece uma metralhadora sem pausa. Isso é ótimo, estou aproveitando muito, gratidão a vocês pela caridade de hoje, fiquem bem, gostou aí da metralhadora? Metralhadora sem pausa, isso aí pode ser um elogio, pode ser uma crítica. Não, ela tá gostando do que ela falou. Um abraço. Porque na Patrícia. verdade a gente precisa fazer mais pausa para as pessoas poderem compreender o que a gente está falando, mas obrigado, viu, minha amiga? A Gisele Lemes da Silva, estou com muita vontade de ir conhecer vocês aí do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Gisele. Vem aqui no Rio e vem conhecer a Rádio Rio de Janeiro. A Silvia Bueno, boa tarde. Manda um abraço para mim em São João da Boa Vista, lá em São Paulo. Vocês são ótimos, gosto muito dessa rádio. Obrigado, Silvia Bueno. Divulga a Rádio Rio de Janeiro, nos auxilia aí na divulgação da Rádio Rio de Janeiro aí em São Paulo, com seus amigos de São João da Boa Vista. Tem gente me dando bronca aqui, ó, o Augusto Almeida. Você não leu a minha participação aqui de Franca, São Paulo, uma cidade onde o espiritismo é muito forte. Manda abraço para nós. Tá mandado aí abraço pro pessoal de Franca, São Paulo. Ó, estamos ficando forte aí em São Paulo, viu aí, ó? Franca, São João da Boa Vista, muito legal. Aqui é a Sônia Maria Pardini de Curitiba, no Paraná.
Um abraço aí também. É o Brasil todo ligadinho na Rádio Rio de Janeiro. A Eliane Albertin de Igaraçu, Pernambuco. Um beijo, minha querida Eliane. Eu tenho te visto lá nas lives, tenho te visto os comentários lá no YouTube. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Obrigado pelo carinho de todos vocês. E eu agora, seguindo ali o feedback, vou procurar falar um pouquinho mais pausado, porque... Segura a metralhadora aí. Vou rapaz. segurar a metralhadora para o entendimento se faça melhor. Vamos lá, Leonora Aranda, gratidão ao amado convidado, muita emoção. Redundância dizer que o programa está excelente, parabéns Eduardo, obrigado Leonora Aranda, querida amiga aqui da nossa Rádio Rio de Janeiro. Andréa Souza, como... Ah, já foi aqui, Andréa já foi, tá, já foi respondido. Aline, um abraço Aline. Boa tarde Eduardo e Rafael, eu penso que cada momento difícil que passamos é como uma força motriz. Cada obstáculo que ultrapassamos nos faz crescer espiritualmente e nos faz pensar no próximo e desejar a ele o que queremos para nós mesmos. Ao menos comigo foi assim que aprendi na prática. Bela mensagem aí da Aline, um abraço para você Aline, para o Vander, para toda a família. Muito obrigado, que Deus abençoe a vocês todos, né, que nós sigamos aí nas ondas da Rádio Rio de Janeiro, porque esse programa do Eduardo e seus convidados trazem aí sempre conteúdos de bastante enlevo espiritual. A Nilza Rosa, você foi ótimo, Rafael, obrigada por suas palavras tão esclarecedoras. Muito bom, vamos lá. Aline, muito bom aqui quando você fala que pensar no próximo e desejar a ele o que queremos para nós mesmos. Isso é a grande base, né, da felicidade, né? Desejar, Jesus nos pede isso. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Silvia Bueno, manda um abraço para mim em São João da Barra. Já mandei, viu, Silvia? Tá aqui o seu abraço, já foi dado já. Gosto muito desta rádio. A Carla, pobre de quem acredita no que vê na rede social dos outros. Em se tratando de artistas, deve ser porque é mais fácil vender produtos. Depressivo não vende nada. O mundo é dos otimistas, os pessimistas são meros espectadores. Existe uma consideração da psicologia analítica sobre aquilo que a gente coloca nas redes sociais. Um dos arquétipos são os nossos modelos de comportamento, chama-se persona. A persona é a máscara, porque, por exemplo, eu, quando estou com o Eduardo aqui, muitas vezes ele está vendo a persona, é a forma como eu quero que ele me veja. E nós temos as mais variadas personas. Eu tenho a persona do pai, eu tenho a persona do funcionário do Banco do Brasil, porque quando eu estou aqui na rádio, eu sou um orador espírita. Quando eu estou lá no Banco do Brasil, eu sou um advogado. Quando eu estou com a minha filha Clara, eu vou falar mais devagar, vou falar daquela forma mais bilu-bilu, porque ela é uma criança. Nós temos as máscaras. O grande problema é que essas máscaras muitas vezes vão toldando a nossa personalidade original e nós vamos nos perdendo da nossa essência. O que nós projetamos no Facebook muitas vezes não está em compatibilidade com o que vai na nossa essência, porque nós só queremos projetar o positivo. Aí é positividade tóxica, porque o meu relacionamento tá ruim, mas eu quero passar para as pessoas que eu não vou me divorciar nunca. Então eu coloco, seremos felizes para sempre, juras de amor eterno. Quando começa a colocar essa máscara, essa persona, às vezes o relacionamento não está tão bom. Você quer um exemplo, Eduardo? As pessoas viajam para a Europa ou viajam para alguma praia no Brasil. Às vezes elas nem curtem a viagem, porque a viagem é por trás do celular. Elas estão só tirando foto para colocar nas redes sociais. Fulano, o que foi bom na viagem? Nada, porque ela só viu a viagem por trás das fotos. A preocupação da pessoa não é mais curtir a viagem, mas é mostrar para as outras pessoas onde ela foi. Eu tenho pavor disso. Então veja, isso é a positividade tóxica, porque a pessoa não está feliz, ela quer mostrar-se feliz. Gente, a nossa felicidade é íntima, é uma felicidade de você curtir as pequenas coisas com aquilo te dando prazer, te dando enlevo. E nós costumávamos dizer no passado assim, Eduardo, que a gente tinha o conflito entre o ter e o ser, porque a gente queria ter coisas ao invés de ser quem nós somos. Agora o conflito é entre o ter e o parecer. Porque a gente não quer mais ter coisas, a gente quer parecer que tem coisas. Então a pessoa às vezes nem tem o carro, mas entra no carro, coloca a chave no volante, ali na ignição, para parecer que tem o carrão. Coloca o braço assim
no ombro de alguém famoso para parecer que é importante. Então isso muitas vezes vai projetando as frustrações das pessoas, vai projetando os conflitos internos. Então a persona diz muito da pessoa. Então, quando o psicólogo vê as fotos nas redes sociais, ele consegue ver muitos dos conflitos que vão ser trabalhados nos consultórios. Daí você vê um paciente ao quebrado lá no seu consultório e a foto sempre das mais pomposas. Quer dizer que a gente não pode colocar coisa bonita nas redes sociais? Coloque, gente. Vamos espalhar o belo, vamos espalhar o bem, mas não vamos espalhar os nossos conflitos, porque às vezes a rede social está tão prenhe, tão cheia, a palavra é difícil, de coisas positivas, que bate numa pessoa que já está depressiva. Ah, mas fulano só viaja, fulano só tem carrão, fulano só almoça em restaurante chique, e eu não consigo nada disso. Será que a gente já se imaginou no que a gente está trazendo para a realidade das outras pessoas? Porque o mundo hoje é o mundo onde está todo mundo dentro de casa, está entristecido. Aí eu coloco uma viagem minha para a França. Qual a mensagem que eu estou passando? Que tem um dentro de casa fazendo o isolamento e o outro está viajando. Então a gente tem que ter o compromisso não só de não projetar a minha sombra, mas igualmente uma responsabilidade com as outras pessoas. Mas todo mundo sabe de si e aqui nós estamos conversando para poder trazer alívio e consolo para aqueles que nos ouvem. Muitas pessoas no consultório, durante os atendimentos, eu observo que elas repetem uma frase assim: mas eu vejo as pessoas são felizes. É como se ela, ao mesmo tempo que ela invejasse uma suposta felicidade alheia, ela se frustrasse porque ela não se sente feliz. É um sentimento humano, né? Nós temos essa questão de olhar para o outro e imaginar coisas. Você olha uma pessoa numa rede social e fala assim: tá vendo como ela é feliz? Eu sou infeliz. Você não sabe como é a vida da pessoa. Não há problema nenhum em você, mesmo tendo situações difíceis na sua vida, você fazer um passeio com a sua família, Exatamente. Publicar uma foto feliz. Mas isso não quer dizer que porque você publicou com a sua família uma foto feliz, vocês fazendo um passeio, que vocês não tenham problemas. Exatamente. E isso gera incômodo nos outros, né? Gera sentimento, às vezes, de inveja. Ah, olha só como eles estão felizes. Parece que a felicidade do outro nos incomoda. Quando isso acontece, Rafael, a gente tem que parar e pensar: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não posso me sentir mal se eu olhar na rede social do Rafael e ver que ele está bem com a família dele, passeando, curtindo um momento de paz, porque eu com a minha família não estou num bom momento. Então esse sentimento é uma coisa que demonstra que a nossa alma está enferma. Exato. Exato. Eu quero só fazer um adendo para que a gente trabalhe aqui na rádio para que não fiquem más compreensões daquilo que a gente colocou. Nenhum problema em colocar foto feliz, em colocar foto de momentos positivos. Eu coloco. Eu adoro colocar foto da minha filha, adoro colocar foto de viagem. A gente tem que meditar nas nossas intenções. Exatamente. Meditar no que vai no nosso íntimo. Eu estou colocando ali para fazer inveja nas outras pessoas? Eu estou colocando ali para criar um ar de superioridade enquanto a minha alma está em frangalhos? Ou eu realmente estou curtindo aquilo tudo? Ou eu realmente curti aquele momento ali com a minha esposa? Porque nós não devemos nos preocupar com as opiniões alheias. Porque as opiniões alheias terão sempre o aspecto da subjetividade de cada um. Mas nós devemos também nos preocupar, assim, para não ficar causando desgaste nas outras pessoas. Porque se eu estou colocando apenas para causar inveja, para causar discussão, para causar divisões, é melhor me abster. E outra consideração é a seguinte: quando eu olhar para as redes sociais, eu saber que aquilo ali é uma máscara. Porque muitas pessoas: olha, a Juliana Paz está sempre feliz, os cabelos sempre bonitos. Vocês dormiram com ela? Vocês acordaram com ela? Vocês sabem como está a intimidade dela? Porque o artista, ele vende a imagem. Sim. Ele vende a ilusão. Quantos são os artistas colocando as mais belas imagens, causando depressão nas pessoas que já estão entristecidas e às vezes têm ímpetos suicidas? O meu irmão nunca foi de tirar foto, né? Mas o meu irmão, ele, além de ter se formado em Direito, hoje ele trabalha como oficial de justiça, mas ele também toca bateria e se tornou cantor. E aí a esposa dele, minha cunhada, falou: olha, você agora tem que postar na rede social, você tá feliz, você tá vendendo uma imagem. Ele fica desesperado, tendo que postar. Porque mais faz parte. A rede social, ela é um retrato de um momento. Isso. Não quer dizer que a sua vida é aquilo. Você
Postar um momento de um passeio, um momento feliz, isso é positivo. Exato. Ninguém tem que ir para a rede social dizer, estou péssimo, que vida horrível. Você até pode fazer um desabafo ou outro, mas assim, não é... Mas o que você posta numa rede social, o que a gente posta, é retrato de um momento. Exatamente. Não é da nossa vida. Entendeu? E as pessoas às vezes confundem as coisas. Exatamente. No nosso papo aqui hoje, meus amigos, é para que a gente se sinta bem interiormente. Se o que nós postamos reflete essa interioridade, que nós façamos independente do julgamento das opiniões alheias. Agora, se eu estou postando algo dentro daquela positividade tóxica, apenas para dividir, apenas para causar uma imagem nas outras pessoas, apenas para causar inveja ou falação, é melhor que eu me cuide interiormente primeiro, que eu resgate os valores da minha essência, que eu me conecte com Deus, porque essas são tarefas que ninguém enxerga, mas são tarefas que me fazem feliz. A minha mãe está aqui, José Santiago, e fala assim: eu já fui assim, Rafael Siqueira, agora até do celular estou enjoando, quase nem pego. Minha mãe são os extremos, ou é 8 ou 80. Pode pegar no celular, pode interagir, mas evidentemente que a gente tem que ter equilíbrio em tudo, né? Então não tem por que radicalizar. Exatamente. Eu agradeço a sua participação, viu? Apesar de não te conhecer fisicamente, eu te conheço pelo seu filho. E te conhecendo pelo seu filho, eu sei a mulher de valor, a mulher de fibra que você é. Acertou. E meu pai também está lá atento, seu José Valdeci. Muito abraço. A família sempre junto. Um grande abraço, seu José Valdeci. Vamos lá, Denise Andrade, boa tarde, querido Eduardo. Você está intimado a chamar esse meu colega de banco pelo menos uma vez por mês. Eu, por mim, chamaria toda semana, mas, coitado, ele tem que trabalhar, né? Estou começando a ficar ansiosa demais com todas as perdas vindas dessa pandemia. Gratidão, já compartilhei no YouTube, no Face, a Denise do Maracanã. Tá, vamos lá. Eu agradeço aí a sua participação, o seu comentário. Nós temos aí esse contato em comum, que é o Banco do Brasil. Sempre que a pessoa me fala de uma perda, e aqui eu não estou querendo doutrinar ninguém, porque eu tenho sempre a preocupação de não doutrinar. A doutrina não está aqui para a gente impor a doutrina a outra pessoa, mas trazer algumas reflexões. Nós não perdemos ninguém. Perder, a gente perde um celular, a gente perde um relógio, as pessoas se separam temporariamente de nós. E essa verdade espírita, ela nos dá a certeza que nós vamos nos reencontrar um dia na casa verdadeira. Porque a casa verdadeira não é a casa física, é a casa espiritual. E nós podemos continuar acessando essas pessoas pelas vibrações do nosso pensamento, pelas vibrações da nossa prece, ou seja, nós continuamos juntos. O que nos separa hoje é apenas a tangibilidade física. E uma outra coisa que eu digo para essas pessoas é o seguinte: uma vez eu escutei um psiquiatra materialista falando sobre a morte e eu nunca me esqueci. Porque ele propunha aos seus pacientes, ao invés de lembrar da perda, lembre da presença. Transforme a ausência em presença. Porque eu vejo muitas pessoas se lembrando do óbito, se lembrando do dia do funeral, se lembrando das lágrimas. Lembre do pai, aquele que te aconchegou, aquele que viu o jogo do Flamengo com você. Lembre daquele que visitava os lugares com você. Lembre daquele que te foi uma pessoa cara, porque a gente, substituindo a ausência pela presença, a gente vai trabalhando esses sentimentos na nossa cabeça. Mas, sobretudo, o luto, ele é importante, porque sem o luto a gente não consegue viver a presença perene. A Gisele Lemes da Silva, este programa tocou em mim, vou continuar com vocês. Ela que está conhecendo a Rádio Rio de Janeiro agora aí, e chegou no dia certo aqui junto com o Rafael Siqueira, e ela foi tocada e a gente fica feliz. Um abraço aqui para a Eliane Bezerra, lá de Igaraçu, Pernambuco. A Cristina Moraes, obrigada. Ela fala: Rafael Eduardo, como vocês fazem o programa consolador e verdadeiro? Obrigada, esse é o objetivo. Cristina Moraes. Elizabeth Nogueira Xavier, também sou de Curitiba, Paraná, vocês são nosso socorro. Deus abençoe com muita saúde e perseverança na vida de todos nós, irmãos em humanidade. A Gisele está pedindo oração, então vamos oferecer para ela aí, para todos no final. O Rafael vai fazer uma oração para você, Gisele, para todos os nossos ouvintes e internautas. O Carlos Vinícius, lá do Centro Espírito Humildade e Amor, obrigado, querido amigo. O programa está ótimo e, como sempre, vocês
com uma entrega no assunto do dia. Rafael está inspirado. Um grande abraço. Obrigado mesmo. O Braulio Paz, vontade de ouvir vocês a tarde toda. É tão consolador o programa, nos faz querer ser alguém melhor. Nos faz ver a vida muito melhor. Obrigada por tudo. É a Sheila. Ela mandou aqui pelo o YouTube do Braulio, mas é a Sheila que está mandando a mensagem aqui pra gente. Um abraço, querida amiga. Vamos aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo. O Rafael, no seu capítulo 5, item 20, Allan Kardec vai trazer pra gente a questão, o tema aqui, a felicidade não é deste mundo. Então vamos verificar aqui uma mensagem do espírito François Nicolas Madeleine, cardeal, né? Foi dada em Paris, 1863. E ele começa dizendo o seguinte: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso é interessante, né? Em todas as posições sociais. Eu sou frequentador de comunidades aqui do Rio de Janeiro. Morei, quando criança, em uma comunidade lá de Duque de Caxias. E eu gosto muito quando eu entro numa comunidade, seja onde for. A gente lamenta a violência, a gente sabe o que acontece dentro das comunidades, a realidade do tráfico de drogas. Mas aquilo é uma realidade de poucas pessoas, que acaba afetando a vida de milhares. Mas eu observo a vida nas comunidades carentes e eu vejo o quanto que as pessoas são felizes. Eu fico observando como elas sorriem, elas brincam umas com as outras. É um ambiente muito bom, mesmo num local onde nós vemos tanta pobreza, tanta dificuldade, tanto acesso à educação precário, acesso à saúde precário, habitação muitas vezes precária. E as pessoas se sentem bem, se sentem felizes, coisas que às vezes eu não vejo nas classes mais abastadas, mesmo com todas as possibilidades de passeios, de compras, mas isso realmente não é condição essencial para a felicidade. E o Espírito começa dizendo que não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições, tão desejadas porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então você vê que ele diz que nem mesmo a riqueza, o poder e a florida juventude, ainda que reunidas, são garantias da felicidade. E aí, Rafael? Esse texto aqui é um texto bastante esclarecedor, que eu poderia deixar aí como sugestão de leitura para todos aqueles que estão nos acompanhando agora. Capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 20, a felicidade não é deste mundo. A mensagem de François Nicolas Madeleine, o cardeal de Morlot. Meus amigos, de fato, conforme a questão 920 do Livro dos Espíritos, a felicidade não é deste mundo, de forma plena, mas nós podemos ser felizes conforme este mundo conseguir suportar. E a gente poderia perguntar, mas existe então uma fórmula para a felicidade, conforme esse mundo consegue propiciar que a gente seja feliz? Existe, né, Eduardo? Questão 922 do Livro dos Espíritos. E eu quero agora, passando do texto do Evangelho, vir aqui para o Livro dos Espíritos, porque Kardec faz essa pergunta aos bons espíritos. Peço permissão para ler ela com vocês, porque a pergunta é o seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Vamos traduzir essa pergunta? Nada obstante a felicidade não seja desse mundo, haverá algum critério para que a gente consiga ser feliz o máximo neste mundo? Olha a resposta dos bons espíritos. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro.
Ou seja, o que nós podemos fazer neste mundo para ser felizes? Materialmente falando, posse do necessário. Por isso é que você me diz que as pessoas das comunidades são felizes. E às vezes as pessoas que estão nos bairros mais abastados ainda não conseguiram ser. Porque a felicidade não está ligada à posse de bens materiais. E a gente escuta essas frases do popular: ah, mas vai ser infeliz aqui no Brasil, vai ser infeliz lá em Paris. É a mesma infelicidade. Porque a infelicidade mina a nossa vontade de viver. Ela nos traz o vazio. Às vezes a pessoa que está lá na comunidade, ela consegue ser feliz porque ela está plena de Deus, está plena dos valores, enquanto aquele rico que está lá em Paris não consegue sê-lo. E com relação à vida moral, consciência tranquila. O que é consciência tranquila, meu amigo? Se não a gente ter aquela certeza, ou pelo menos aquele entendimento de que estamos cumprindo a vontade de Deus, ou pelo menos estamos nos esforçando. Eu faço esse processo quando eu deito no travesseiro de noite. Será que a minha consciência está tranquila? Será que eu tenho feito o bem que eu posso fazer? Será que eu tenho prejudicado as pessoas? Porque isso é que vai dizer da minha felicidade. E o terceiro aspecto da felicidade é fé no futuro. Como anda a nossa fé? Será que a nossa fé está sossobrando diante esses dias da pandemia, esses dias de quarentena? Ou a gente mantém essa fé, certeza em Deus, nos bons espíritos, de que tudo isso vai passar, de que nós venceremos mais essa adversidade? Então vamos trazer a fórmula da felicidade. Vocês se lembra da fração, Eduardo? Lembro. Vamos imaginar uma fração aqui agora. Minha mãe é professora de matemática, então eu vou propor para vocês que a fórmula da felicidade, FE, felicidade, é igual. Na parte de cima, como é que chama a parte de cima, Eduardo? Você lembra? Não faz isso comigo não, rapaz. Matemática. Numerador. A parte de baixo chama denominador. Jesus do céu. Na parte de cima a gente vai colocar... Fiquei noite sem dormir por causa disso. A gente vai colocar vida moral. CT, consciência tranquila, mais FF, fé no futuro. E na parte de baixo, vida material, posse do necessário. Entenderam a fórmula da felicidade? Eduardo, quanto maior o valor do denominador, menor será o meu quociente. Confere? Sim. Ou seja, quanto mais eu necessitar dos bens materiais, menos eu serei feliz. Com certeza. Quanto menos o número do meu denominador, maior será o meu quociente. Ou seja, eu preciso de mais consciência tranquila, de mais fé no futuro e de cada vez menor compreensão do que seja a posse do meu necessário para ser feliz. Por isso que a gente diz, Jesus dizia naquela metáfora, isso é símbolo, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Metáfora, símbolo, porque isso não quer dizer com riqueza material, isso quer dizer com apego às coisas do mundo. Quanto mais a gente se apega às coisas do mundo, a postos, a destaques, a coisas que são passageiras, a gente vai se apegando àquilo que é transitório. Veio um pequeno vírus e tirou a gente do nosso status padrão, para a gente compreender que a gente não precisa de nada disso para ser feliz. É por isso que Siddhartha Gautama, o Buda, dizia que rico é aquele que não tem necessidades. Exatamente. As necessidades materiais, né, acabam nos colocando nessa situação. A Marisa Fátima coloca aqui: mora em comunidade no bairro de Cascadura, e é verdade. Apesar da necessidade, tem sempre um sorriso nos lábios. Tem feito trabalho social com os moradores mais necessitados. Muita fé neles, isso é claro. Voltando aqui à mensagem do Evangelho, né, no capítulo 5, item 20, o Espírito François diz o seguinte: diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas pela fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, de onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Mais à frente ele vai dizer o seguinte: todavia, não deduzais das minhas palavras que a Terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros. E dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos.
é essa tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações porvindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. Que linda mensagem. Como é que se lê o nome dele? É François, é isso? François. Nicolas, é isso? Nicolas. Madeleine. Opa, eu estou treinando aqui o francês com o Rafael. Belíssima mensagem, nos conclamando a sermos felizes, mas entender o momento do planeta. Exatamente. O momento do planeta é um momento que nós chamamos de transição planetária. E o processo de transição planetária é um processo, me permita uma palavra que eu vou usar a título de metáfora, de chacoalhar. Nós seremos chacoalhados para testar a nossa fidelidade a Jesus. Isso quer dizer que teremos processos externos e processos internos. Quais são os processos externos? Terremotos, maremotos, erupção de vulcões, pandemias como a atual pandemia. Teremos processos internos. Conforme narrado numa mensagem belíssima do livro Obras Póstumas, Regeneração da Humanidade. Quando os bons espíritos nos dizem que essa seria a fase das loucuras, como eram conhecidas à época de Kardec os problemas mentais. Então, fase das ansiedades, dos transtornos, das angústias, mas também a fase dos suicídios, que atingiriam até as crianças. Mas, passada essa fase, a Terra mudaria o seu eixo e deixaria de ser um planeta de provas e expiações para um planeta em regeneração. Não é um planeta regenerado, porque ainda teremos dificuldades no planeta em regeneração. Mas o que eu quero destacar para vocês é o seguinte: nós escolhemos viver esse período. E por escolher viver esse período de dificuldades, nós devemos entender que essa transição planetária, ela é uma transição pessoal. Ou seja, é uma felicidade para nós viver esse período e poder testar a nossa fidelidade a Jesus e envidar os nossos melhores esforços na nossa transformação. Que Rafael eu quero construir? Qual o novo normal que precisa a minha sociedade? Porque a gente vem falando no novo normal. Não é o novo normal da gente volver às rixas, às discussões, aos muros que separam as pessoas, mas o normal da fraternidade, o normal da paz, o normal do Rafael que trabalha em prol do seu semelhante, o normal de uma rádio Rio de Janeiro mandando a mensagem de Jesus para acolher os corações. Nós construímos o mundo, porque o mundo não virá pronto. O mundo é o reflexo daquilo que vai na nossa intimidade. Um abraço aqui para Elisa de Campo Grande. Ela diz: a doutrina espírita discorda desse texto quando o texto diz que não devemos expulsar pensamentos negativos. Claro que a matéria não é uma matéria espírita, né? Ali é uma matéria que está falando sem se preocupar com a questão doutrinária. E é evidente que a gente não vai, vamos ter que filtrar, né? E a Elisa está certa, é claro que os pensamentos negativos a gente deve repeli-los buscando os pensamentos positivos. Nesse sentido aí está correto. Pediu aqui para o Rafael informar novamente o nome do livro. Deve ser o livrinho aí que você... Eu não sei se ele é vendido ainda, porque esse livro aqui muito antigo, né? É de 1989, quando eu ganhei esse livro. E tudo isso acontece no fundo da gente, de Maria Tereza Maldonado. Pessoal, se não encontrarem esse livro... Nos sebos talvez encontrem. Nos sebos. Os sebos virtuais. Olha, entendeu? Como é que termina o livro, o Eduardo. Nós estamos juntos de mãos dadas. É assim que a gente existe nas pessoas. Todo mundo sente raiva e amor, tristeza, alegria, coragem e medo. Um pouco, às vezes, e às vezes muito. E de vez em quando, tudo misturado. Mas é importante cada sentimento ter o seu lugar no fundo da gente. Meus amigos, essa é uma lição humanista.
A doutrina espírita é uma doutrina humanista que olha para o ser humano. Allan Kardec era um grande educador, alguém que educava crianças, que educava jovens. A doutrina espírita tem um aspecto libertador, não um aspecto limitador. Quando nós vemos as 16 obras da série psicológica de Joana de Ângeles, elas caminham a passo com a psicologia para libertar o ser humano dos seus medos, mas aprendendo que eles existem. A libertar o ser humano dos seus ódios, mas lidando com eles, não negando os seus ódios. Vocês querem um exemplo? Paulo de Tarso era um homem que odiava. De Saulo o orgulhoso em hebraico, tornou-se Paulo o pequeno em latim. Ele negou o ódio dele? Ele fingiu que ele não existia? Ele reprimiu o seu sentimento? Não. Ele pegou aquela força, mudou o dial e transformou em amor. Porque as forças dos nossos vícios nós podemos transformar em energias positivas. Processo de autotransformação não é extirpar os nossos vícios, é reconhecer que eles existem, aprender a lidar com eles e na dinâmica da nossa vida ir mudando o dial para que eles se convertam em coisas positivas. Daí, o homem que hoje mata, amanhã vai agasalhar vidas, vai cuidar de crianças. O homem que hoje rouba, amanhã vai doar coisas para a sociedade. O homem que hoje a gente vê como o pior da humanidade, ele é o Filho de Deus, amanhã vai estar trabalhando para Jesus, sem negar a si próprio, mas num contínuo espiritual, porque a doutrina espírita nos fala da plenitude, da perfeição, que é o processo de conquista da felicidade que a psicologia nos fala. Vamos lá, Ângela Pontes, obrigado aí pela mensagem. O Rafael, uma metralhadora edificante, pegou aí. Márcio de Santa Amaro, São Paulo, um abraço. O pessoal de São Paulo hoje está aqui firme mesmo no negócio. Obrigado, Márcio de Santa Amaro. Célia Regina, de Itapira, São Paulo também. Gostaria muito de conhecer a Rádio Rio de Janeiro. Será sempre bem-vinda, vem aqui nos visitar. A Neuza lá de Luxemburgo, ela que está na Europa aí, ó. Tá feliz aí, ó. A gente fica invejando a Neuza lá em Luxemburgo. Brincando, hein, Neuza? Tô brincando. Ela diz assim: Vanessa, tive o mesmo sentimento quando tive câncer e aprendi muito. Agradeço a Deus porque eu descobri que eu tenho o direito de ser feliz. Viver e não tenho a vergonha de ser feliz. Citando a música aí. Obrigado, cantar Neuza. E cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ele que já gosta de cantar, tá vendo aí, ó? A Célia Lacorte, do Engenho da Rainha, obrigado pela mensagem. O Sérgio de Nova Iguaçu, aqui uma companheira que mandou a seguinte mensagem: tem uma sugestão para o programa. Como temos sempre no programa psicólogos e advogados, nem sempre, né? Tem uma variedade muito grande. Que vocês fizessem um sorteio pelo menos uma vez por mês. Porque são tantas pessoas perdidas como eu, com casos para ser resolvido na justiça e que, devido à depressão, nada conseguem fazer. E nossa vida passa simplesmente. Pregar somente a caridade é muito fácil, mas quem está do lado de cá é difícil. Eu fico vendo a mensagem desta ouvinte e fico pensando assim, eu entendo o que ela está colocando. Eu acho que cada um de nós, prezado amigo ouvinte, tenta fazer a sua parte, né? Eu, como psicólogo, tenho certeza que o Rafael também, a gente tenta ajudar. Eu, às vezes, até aos domingos eu atendo quem não pode pagar. Mas eu sou um só, né? E eu sempre peço e estimulo a outros companheiros, né, que ajudem, como tem o Valdenir aqui na rádio, o Henrique. Mas é evidente que a gente tem as nossas limitações. A gente gostaria muito de poder fazer mais e tentamos nos esforçar. Às vezes as pessoas olham e acham que é só sentadinho aqui nesse microfone pregando. Não. Primeiro que a gente não está pregando, a gente está compartilhando, né, estudando juntos. E a gente tem uma vida, né? A gente tem uma história. Eu atendo a muitas pessoas, pessoas que chegam às vezes sem ter o que comer. E não é só atender de graça, é você ter que ajudar a pessoa a comprar uma cesta básica, a pessoa a pagar uma conta de luz para não ter sua luz cortada. Só que a gente não está aqui para ficar se exaltando. Porque tudo que nós fizermos pelo nosso próximo é muito pouco diante daquilo que Jesus faz por nós. Mas eu entendo o que você coloca, são muitas pessoas precisando de auxílio, de socorro, mas eu sei também que tem muitos profissionais, advogados, psicólogos, médicos, que procuram ajudar naquilo que podem, não é, Rafael? Com certeza. Na verdade, conforme nos diz Jesus,
A messe ainda é grande, mas os trabalhadores são poucos. A proposta é a gente falar cada vez menos e agir cada vez mais. Vocês podem ter certeza que eu conheço o Eduardo, esse homem vive o que ele fala. E eu, na minha pequenez, também tenho procurado fazê-lo. Mas o mundo ainda está escasso de pessoas que trabalham no bem, de pessoas que dedicam, nada obstante existam já grandes missionários fazendo a sua parte. Então, muitas vezes parece que a mensagem religiosa ela fica oca, porque ela chega até vocês como muitas coisas a fazer e a proximidade da conduta às vezes é escassa. Mas eu te digo uma coisa, minha amiga, está melhorando. Tem tantas pessoas trabalhando no anonimato, tem tantas pessoas atendendo de graça, seja advogados, seja psicólogos, tem tantas cestas básicas sendo distribuídas aos que têm fome, que eu posso te dizer uma coisa, o nosso olhar deve ser um olhar de otimismo, porque eu sinto que Jesus nunca esteve tão próximo da nossa humanidade. Mas a gente precisa ter olhos para ver, porque às vezes a gente liga a televisão e parece que o negativismo, parece que o pessimismo tomou conta. Mas não. O bem está se fazendo presente, as coisas estão acontecendo e nós estamos aí dentro desse carreiro de pessoas que vamos caminhando para mudar a nossa terra, começando pela mudança de nós mesmos. Muito obrigado pela sua reflexão, porque ela deve ser a reflexão dos religiosos, porque religar-se a Deus não é falar de textos, não é decorar questões da Bíblia ou Livro dos Espíritos, mas é viver Jesus. Então, agradecer aqui e pedir perdão, porque são muitas mensagens, mas o tempo, apesar de 2 horas, passa muito rápido. Marcelo Terra do Andaraí, ele está falando, vai dar tempo de ver minha mensagem? Deu tempo. O pessoal que ligou para a gente aqui, muito obrigado. A Vera Mesquita de São João do Meriti, o Luiz da Ilha do Governador, a Janete de São Gonçalo, o Ivo de Maricá, o Pedro Luiz do Valqueire, o Marcos da Piedade, Edna também do Valqueire, o Antônio dos Passos de Realengo, todos vocês que ligaram para a Rádio Rio de Janeiro, muito obrigado. E peço mais uma vez desculpas de não ter tido tempo de ler tantas e tantas mensagens, que seria fundamental aqui para a gente, porque a participação de vocês faz com que a gente reflita, com que a gente aprenda mais. Mas acreditamos que, pelas mensagens que eu vi aqui, Rafael, as pessoas estão muito felizes. E a nossa ouvinte aqui tinha pedido uma prece, né? Ela que estava aqui participando ativamente, a Gisele Lemes. Então a prece aí para ela, para todos os nossos ouvintes, para todos aqueles que estão passando por momentos difíceis nestes dias, né, de aprendizado para todos nós aqui na Terra. Minha amiga Gisele, sempre que eu venho aqui na rádio, eu tenho a oportunidade de perceber a presença de vocês e às vezes percebo algumas presenças espirituais também. Já pela segunda vez, um grande companheiro da rádio, um companheiro do movimento espírita, Luiz Antônio Mileco, se aproximou de mim e falou da nossa necessidade de se aproximar das pessoas que sofrem, de consolar pela mensagem de Jesus e de enaltecer a proposta espírita, que é esse tesouro dos dias atuais. Então eu vou buscar das páginas do Parnaso de Além Túmulo o Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus, mas agora na feição da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pensando em você, pensando nas vítimas do coronavírus, nos familiares, pensando nos desempregados e em todos que sofrem. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Um beijo.
e até a próxima. Muito obrigado, querido amigo, irmão Rafael Siqueira. Obrigado a todos vocês que carinhosamente mandaram suas mensagens, participaram. Tenho certeza que cada palavra de vocês, cada participação foi acompanhada por todos aqui na interação do chat, pela nossa equipe da Rádio Rio de Janeiro. As mensagens depois ficarão disponíveis, iremos olhar carinhosamente cada uma delas, pedindo a Jesus que nos ampare e nos dê força para seguirmos felizes, com o coração em paz, porque apesar das dificuldades, aquele que faz o bem, aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que compreende, aquele que não julga, esse já começa a ter um pouco da felicidade que um dia iremos usufruir quando chegarmos à condição de bons espíritos. Estamos no caminho. Que Jesus nos ampare sempre. Muita paz e até o próximo Analisando os Fatos, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos.